Olá, bem-vindos. Eu sou a Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego e este é o 5º episódio do Pod Emprego. Eu convido você para participar e se inscrever no canal, curta, compartilhe e ative o sininho. Iremos tratar aqui diversos temas relacionados à carreira e mercado de trabalho. O tema de hoje é um tema muito quente: mentoria. Qual é o impacto de uma mentoria para transformar vidas? Eu quero contar um pouco mais sobre a minha trajetória. Eu sou a Lucila Rosa, eu tenho mais de 15 anos na área de recursos humanos. Eu já vivi uma mudança de carreira na prática, sou enfermeira de formação, minha primeira formação é na área da saúde, atuei na área assistencial e ali entendi que não era esse o caminho que eu gostaria de seguir. Assumi aí o protagonismo da minha carreira e fiz uma mudança de carreira na prática. Cursei administração de empresas e, posteriormente, uma pós-graduação em gestão de pessoas. Há 5 anos e meio, estou à frente da Emprego e hoje coordeno profissionais sêniores que fazem parte da equipe, nos projetos dos mais variados projetos que você puder imaginar. Eu trago hoje uma convidada super especial. Ela é uma executiva sênior de recursos humanos, com grande experiência em empresas multinacionais de muita expressividade para o mercado, onde ela já passou aí pela Siemens, pela Alstom e pela BB. São grandes empresas, referências. E também tenho o prazer de tê-la no programa de mentoria colaborativa Nós por Elas, que é o maior programa voluntário de mentoria para mulheres do Brasil, onde nós duas somos mentoras voluntárias, já há alguns anos. Andréa, é um prazer te receber aqui no Pod Emprego. Eu gostaria de agradecer a sua receptividade em estar aí comigo nessa tarde, para que a gente consiga discutir aí sobre um tema que é tão relevante para nós duas. Exato, bom. Muito boa tarde, Lucila. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui falando com você e prazer maior ainda falando do tema, que é um dos nossos temas preferidos, né? Com certeza. E com certeza um dos pilares aí essenciais quando a gente fala de desenvolvimento e de conexão de pessoas, né? Complementando um pouco aí da minha trajetória, eu sou casada, tenho 2 filhos, tenho 2 pets, que agora diz que os pets são os novos filhos, as plantas os novos pets, então a gente tem que contar deles, né? Moro em São Paulo e a minha trajetória profissional, ela sempre foi pautada na área de recursos humanos. Comecei lá e estou lá. Eu tenho mais de 25 anos nessa área, né? Sempre trabalhando na área de indústria, então passei por essas empresas que você citou, em segmentos como automação, inovação, serviços, transporte, geração de energia, sempre em empresas europeias e globais, né? Então, essa área de desenvolvimento, ela sempre foi a base dessa trajetória e eu tive a oportunidade de estar à frente de projetos muito interessantes de merger, acquisition, desenvolvimento de talentos, planos de sucessão, enfim, implantação de nova estrutura, planos de coach, academia de liderança, tratar de workforce plans, enfim, transitar por todos os subsistemas da área de recursos humanos. E o foco dessa história toda é ter o pilar de pessoas como uma alavancagem estratégica da empresa, né? Focando sempre a atratividade, agilidade, diversidade e inclusão e transformação cultural, né? E é por isso que de novo, um grande prazer compartilhar, aprender e ter a chance de discutir um pouquinho hoje sobre mentoria, que, de novo, para mim é um dos pilares assim, que alavanca a carreira. Tá ótimo.
Obrigada aí por compartilhar um pouco mais sobre a sua experiência. Acho que são pontos extremamente relevantes, até por conta da sua senioridade à frente de projetos globais, estruturas aí, uma atuação em estruturas distintas, em empresas muito grandes, com diversas unidades de negócio e também à frente de equipes multidisciplinares em diversas localidades. Tá? Sim, sim, sim. Prazer. Eu brinco que, assim, eu nem percebi como tudo isso aconteceu. Quando eu vi, eu já estava lá, Lucila, e estava assim, apesar de muita dedicação e muito trabalho e muito esforço, eu posso te dizer que sempre tem muita diversão e muita leveza, porque eu realmente acredito nessas questões como base para a gente ser feliz no trabalho, construir uma carreira, poder entregar resultados, sucesso. Eu concordo muito com você. Eu estou num momento da minha carreira que hoje eu pagaria para fazer o que eu faço. No sentido, o que me levou a fazer enfermagem foi a possibilidade de ajudar as pessoas. E olhando para minha trajetória dentro da área de RH e no momento de carreira que eu estou hoje mais do que ajudar, eu consigo, à frente da emprego, a emprego consegue transformar a vida das pessoas. Então, esse é o principal propósito. Onde pessoas que buscam recolocação no mercado, pessoas que buscam hoje mudança por conta de região, por conta de escopo de atuação, mudanças de áreas. Então, das mais distintas possibilidades, você consegue transformar vidas. Através dos projetos com atuação, aí como Headhunter, então, proporcionando àquele profissional oportunidades interessantes para a carreira, onde ele tenha ali o desafio de implantação de área ou reestruturação e consiga trazer o seu diferencial competitivo para a pauta ali daquela empresa especificamente. Então, acho que eu sou uma pessoa suspeita para falar sobre esse tema, no momento onde eu fiz aí Já somos suspeitas para falar dessa área, né? Super suspeita. No momento onde eu fiz a minha transição de carreira, eu busquei uma ajuda de uma mentoria, que foi um mentor incrível, que fez um diferencial, trouxe um diferencial muito grande para minha carreira. E com certeza foi um divisor de águas no momento da transição especificamente. Então foi maravilhoso. Eu trouxe aqui algumas perguntas que eu gostaria de dividir com você, entender um pouco mais. Em relação à mentoria, qual que é a sua opinião aí sobre a mentoria? Se você puder também compartilhar exemplos sobre a mentoria, acho que vai ser super enriquecedor. Sim. A mentoria, ela é, né, Lucila, digamos, por conceito, uma ferramenta de desenvolvimento, né? Mas eu diria que, assim, refraseando um pouco do que você já falou, a mentoria, ela tem o poder de transformar, né? E ela é muito marcante na vida das pessoas, tanto do mentor como do mentorado, né? Porque isso é uma via de mão dupla. E para mim, o principal dessa história é porque duas pessoas escolhem estar juntas e elas escolhem juntas construir um aprendizado. Né? E por isso que, na minha opinião, ela é tão impactante e tão relevante para quem faz uso dessa ferramenta, digamos assim, porque ela alguém já disse, eu não vou me lembrar quem falou isso, mas que é uma declaração de aprendizado mútuo. Com certeza. E isso é muito bonito, né? Porque exatamente, você trouxe aí o seu depoimento, que foi um divisor de águas e que fez a diferença. Então, a mentoria é isso, ela transforma e mais do que isso, juntos a gente pode criar e declarar
né? Fazer essa declaração de crescer, de mudar, enfim, de resolver um tema, de buscar alternativas. Então, ela é muito efetiva por conta disso. Eu tenho muitos exemplos, que é o que você falou, dentro das empresas. Eu, na verdade, acompanhei o crescimento de várias pessoas que a gente diz os ditos talentos, né? A pessoa que já tinha um potencial de crescimento e conseguiu, enfim, fazer um plano e seguir esse plano e alcançar as metas definidas, e sem sombras de dúvida, o apoio da mentoria, né? Mais uma ferramenta, porque são várias, e você acessa vários planos, várias ferramentas para crescer, mas a mentoria ela é base, né? Exatamente por isso, porque você vai buscar alternativas em alguém que já tem esse protagonismo que você procura, ou essa experiência que você procura, enfim, você complementa para fazer esse plano e juntos vocês declaram como seguir e como crescer. Então, assim, eu não tenho dúvidas do sucesso que é sempre o resultado de uma boa mentoria, que, assim, na pior das hipóteses, você pode fazer conexões com pessoas incríveis, que pode agregar e suprir os gaps que, de repente, você tem e que você consegue aprender com o outro, né? E, enfim, não tem... Eu até hoje, na minha trajetória profissional, eu nunca acompanhei um caso onde alguém disse, eu fiz uma mentoria que não deu certo. Né? Então, acho que o meu depoimento, os meus exemplos aqui são sempre de sucesso, quer seja uma mentoria onde a pessoa escolhe um profissional dentro da própria empresa, dentro da própria área, fora, um profissional, às vezes, do mercado que pode ajudar. Enfim, tem várias formas de você pensar nessa mentoria, e todas elas, desde que, obviamente, haja essa conexão mentor e mentorado, né, e que tenha esse pacto de crescimento, eu diria que não tem contraindicação. Eu diria que esse é um programa certeiro. Atualmente é um programa muito usual dentro do mundo corporativo, né? Onde você designa mentores de diferentes áreas e consegue sim promover um desenvolvimento dos mentorados de forma bastante assertiva e em muitos casos acelerada também. Exato, exatamente. E eu entendo que a mentoria ela acelera exatamente porque quando você procura uma mentoria, você procura alternativas. Sim, né? Então você busca alternativas para uma situação, para uma consequência, para uma escolha, enfim. E você tem alguém com uma visão, digamos, um pouco mais expandida sobre aquele tema, que tenha um pouco mais de vivência naquele tema, ou que já tenha passado especificamente por aquela situação, e que traz, então, elementos que talvez, né, a pessoa, o mentorado ali sozinho, demorasse muito mais tempo para acessar determinadas conclusões, para chegar a determinadas, enfim, decisões. Claro, a decisão é sempre individual, ninguém decide nada por ninguém, mas assim, esses insights, esses inputs, né, essas histórias contadas para a gente, como um mentorado, um mentee, ela tem um grande poder de influência. Então, ela realmente faz essa diferença e ela acelera, porque, enfim, é meio que aquilo que dizem que duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Com certeza, você potencializa, melhor, né? Exatamente, vai nessa linha, né? Você tem abrangência de uma situação onde talvez você tivesse só um olhar muito específico. Então, assim, eu não tenho dúvida do quanto isso também acelera, né? O quanto isso faz a gente ficar mais forte, faz a gente ter mais certeza, e aí a gente caminha mais rápido em direção àquilo que a gente quer. Concordo, com certeza acelera.
Pode acelerar etapas, pode acelerar o processo como um todo e também no processo de estruturação. Muitas vezes o profissional ele não tem essa clareza sobre qual Exato. caminho seguir, onde eu vou maximizar a minha assertividade. E aí, nesse momento, a mentoria gera muito valor. Isso é uma questão bacana que você trouxe, né, Lucila, que é assim, a gente busca uma alternativa na mentoria, né? Mas quando chega lá, você tem que elaborar o porquê você está lá, né? Sim, A gente brinca que você tem que elaborar eu gostaria de, o que é que eu gostaria de, né? Onde é que eu estou hoje? Onde é que eu vou chegar? Qual é o meu gostaria de? Ou a gente poderia dizer isso, traçar gaps, enfim, criar metas, a gente pode dar vários nomes também que são assertivos, interessantes no mercado de gestão para isso. Mas eu gosto da ideia do gostaria de, porque quando eu gostaria de alguma coisa, automaticamente vem na sequência que recurso que eu preciso para fazer essa coisa? O que é que eu estou precisando, né? Se eu gostaria de, eu tenho que ter, né? Eu necessito alguns recursos. E aí também vem intrinsecamente a questão de que será que isso é sustentável, né? No sentido do que assim, eu acredito nessas coisas que eu estou buscando, né? Nesse gostaria de, para que eu tenha força, energia, disposição para investir nesses recursos que eu vou ter que buscar. Então, a mentoria também é importante a gente ter em mente que ela é um plano, né? Você tem que ter esse planejamento, você tem que saber o que você quer, e aí você vai ter uma pessoa ao seu lado que vai trazer as experiências, suas próprias experiências, trocar olhares, vocês vão trocar aprendizados, ideias diferentes, e aí, de novo, é uma construção juntos, né? Duas pessoas juntas vão construir, pavimentar esse caminho do que eu gostaria. Então, de novo, eu acho que a assertividade desse programa ela é muito grande porque ela carrega essa estrutura, né? De entender esse querer e de entender como é que eu acesso esse querer. Então, não é simplesmente uma vontade. Eu tenho uma vontade de alguma coisa, a gente vai discutir e a gente vai ficar nesse, digamos, vácuo. Não, tem começo, tem meio, tem fim. Tem uma forma de você fazer esse planejamento, claro, cada um vai colocar a sua particularidade nesse projeto, mas é isso, ele tem um legado, ele tem um propósito muito forte de entrega, de realização, e de que você tem uma pessoa junto com você nessa jornada. Então, de novo, a mentoria ela pode realmente trazer um olhar muito diferenciado daquele tema que você busca uma solução. Tá ótimo. Na sua opinião, como saber ao certo qual o momento de buscar uma mentoria de carreira? É assim, né? Eu vou te dizer que eu, por exemplo, né, as pessoas talvez um pouco mais da minha idade, da minha geração, demoraram um pouco mais para entender quando seria esse momento. Hoje eu digo que assim, a gente não tem receita de bolo. O momento é sempre que eu quiser melhorar ou buscar uma alternativa. Então hoje é muito comum você ver, né, por exemplo, uma geração Z, eles já vêm muitas vezes com esse propósito de dizer, eu tenho um mentor, eu busquei um mentor, eu gostaria que tal pessoa fosse meu mentor. Já entende, né, o quão importante e o quanto pode ser útil você ter mais uma pessoa na sua caminhada, olhando para o mesmo propósito que você, ajudando a construir. Então, eu diria que o momento é assim, é quando você entende que você quer alternativa, e é uma história assim, né, Lucila? Só vale se você quiser, né? Não adianta, às vezes Tem que estar você muito tem um aberto. líder que te dá uma sugestão, né? Olha, faça uma mentoria. A pessoa fala, tá bom, né? Mas é isso. O momento é quando você realmente realiza, né? Você tem a consciência de que esse é um caminho
que vai te facilitar, né? Vai acelerar o seu processo de crescimento na carreira, e você está disposto a fazer, porque, de novo, é uma via de mão dupla, ambos aprendem, ambos têm que colocar dedicação, tempo, realmente levar esse processo, é uma conexão profunda com a pessoa. Então, o momento é muito particular de cada um, Sim, sim. mas eu acho que a boa notícia hoje, que esse tema, sei lá, essa ferramenta de desenvolvimento é altamente difundida, que é o que você falou, é um tema quente, as pessoas falam muito dele, ele veio para a mídia, as pessoas mostram sucessos, resultados, a gente tem muito depoimento com relação a isso, então é bacana, porque quem não conhecia passou a ter acesso. Sim, então o momento, eu acho que ele está cada vez mais precoce nas pessoas, né? O que talvez só uma pessoa que talvez estivesse num nível, talvez já de liderança, que pensasse em buscar uma mentoria para buscar uma alternativa, hoje uma pessoa que está começando carreira, ela já está querendo, assim, o quanto antes buscar uma mentoria. E mais, né, as pessoas mais experientes também buscam uma mentoria reversa, né? Também buscam estar em conexão com as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, que são potenciais incríveis, pessoas inteligentíssimas, mas que estão começando na carreira, e alguém com mais tempo que gostaria de fazer essa mentoria reversa, ouvir sobre este outro olhar, construírem juntos ideias e pavimentar estradas. Então, assim, o momento é agora, a hora que você sente que você tem essa necessidade. Tá ótimo. Acho que um ponto também que eu tenho acompanhado muito, e até por ter essa atuação como mentora de carreira, cada vez mais as pessoas colocam aí e evidenciam as suas vulnerabilidades também. O que anteriormente era trazido aí como falhas e como que você consegue expor algo que acaba evidenciando e te colocando muito aí embaixo aí de grandes holofotes. Esse tema é bem importante, que é o outro lado da história, né? Eu estou trazendo aqui um lado muito positivo do legado, do resultado, do sucesso, e você está trazendo um lado que, assim, que é tudo isso, mas que para chegar nisso, você precisa, de fato, assumir uma certa vulnerabilidade, Sim, né? Porque se eu vou buscar uma mentoria, por exemplo, é porque eu preciso, né? Ou eu quero ter uma opinião diferente, ou alguém que me ajude nessa construção. Então, aquilo que, na verdade, talvez no passado as pessoas tivessem um olhar de vulnerabilidade, de fraqueza, hoje, muito pelo contrário, mostra o quão madura as pessoas estão, né? Sim. O quanto não há nenhum problema você dizer que obviamente, você vai buscar alguém mais experiente ou uma história de sucesso para que você possa, então, agregar a sua história e construir um plano ainda mais robusto. Então, acho que isso foi uma grande, Lucila, mudança de mentalidade, né? Que talvez até algum tempo atrás a gente vou buscar um coach, vou buscar uma mentoria, vou buscar uma ferramenta de desenvolvimento, poderia parecer uma fraqueza. Hoje eu acho que tem um efeito totalmente reverso, né? Se a pessoa realmente tiver alguma dificuldade em falar de vulnerabilidade ou em aceitar que muitas vezes é muito melhor ela ter uma outra pessoa junto para pensarem no futuro, assim, a gente acaba questionando um pouco até do autoconhecimento, da autoconfiança, porque essas coisas estão intrinsecamente ligadas, né? A gente não sabe tudo, na verdade, a gente não sabe nada. Né? A gente tem um mundo que cria mudanças exponenciais a cada minuto no mundo todo. Sim. Então, tudo que a gente sabia já mudou, já transformou, você precisa entender de uma forma diferente. Então, acho que esse olhar fresco para o novo,
né, de falar, poxa, eu quero uma outra pessoa junto, eu preciso olhar de uma forma diferente, transformou uma mentalidade de que o que isso poderia parecer uma vulnerabilidade, hoje mostra a grande capacidade que as pessoas têm de se reinventarem. Porque é isso, a gente não sabe nada, a gente se reinventa todo dia, a gente aprende todo dia. A experiência que a gente tem é super bacana, mas é uma experiência que você vai trocar com alguém, vai transformar isso em alguma coisa para o futuro, e você está falando de hoje para o futuro, você não está falando de passado, né? Eu acho que essa é a coisa mais bacana na mentoria, que a gente trata como é que está hoje, como é que a gente vai levar isso para o futuro. Eu não falo, na verdade, o foco não é passado, o foco é construir futuro. Sim, até porque pautado na sua trajetória de carreira até o momento, você tenha possibilidades de seguir por caminhos distintos. E aí tá na sua mão esse processo de escolha. Exatamente, exatamente. E graças a Deus a gente tem esse processo de escolha. Graças a Deus. Né? Graças a As Deus. questões eram tão, eu diria, muito específicas, muito fechadas, né? E hoje a gente tem aí um mundo de alternativas, de opções, de buscar essas opções junto com outros profissionais, enfim, juntar protagonismos, juntar olhares de vidas diferentes, e, enfim, Com de certeza. novo, eu acho Com que certeza. esses projetos de desenvolvimento, quando você tem uma conexão com outro profissional nessa construção, é muito mais rico, sem sombra de dúvida. Tá ótimo. Quais que são as dicas que você daria, Andréa, pensando para os profissionais aí que buscam mentoria de carreira, como que eles poderiam encontrar aí esse match para o profissional que Sim. busca para encontro do mentor? Você sabe, Lucila, esse é um ponto bem chave nessa história, né? É óbvio que sempre que a gente se conecta com alguém, com um líder, com um mentor, com um colega de trabalho, alguém que você vai criar um projeto, a gente tem aquelas questões, eu diria, intrínsecas, básicas, né? Assim, de valores, de você sentir a conexão com a pessoa, conversar, sentir que eticamente vocês estão alinhados nas questões, né? Os valores estão muito alinhados e ajustados. Então, isso é muito importante para qualquer relação que você... Desculpa, estava tocando aqui meu telefone. Qualquer relação que você constrói com outra pessoa. Isso é essencial. Mas tem um ponto que, assim, geralmente, quando você vai buscar um mentor, acaba que do ser humano, a gente busca uma pessoa muito igual a gente, Sim. né? E é bem importante a gente ter em mente que, geralmente, quando você quer desenvolver algum ponto, né, algum skill, obviamente você ainda não o tem, então você vai ter que procurar alguém que tenha. Então, provavelmente, é bastante, digamos, provável que a pessoa que tem esse skill, ela vai ser diferente de você. Ela vai ser muito diferente de você. Então, esse é um susto que é importante você saber que você pode tomar, no sentido de que quando você vai buscar um mentor, você fala, nossa, sei lá, de repente eu precisava desenvolver o meu skill de comunicação, de falar em público, mas eu adorei uma pessoa super de sucesso e tal, mas ela é mais introvertida, ela não é tanto de falar em público. Assim, claro, todo mundo pode ajudar, mas o que você quer, né? O que eu gostaria de? Qual é o meu gostaria de? Se eu gostaria de alguém que faz uma coisa que eu não faço, é provável que no primeiro contato você sinta que seja antagônico àquilo que você queria. Sim. Porque é diferente do que você ainda não tem aquele skill. Então, acho que essa é a primeira dica. Primeiro as questões éticas, as questões de valores, e depois entender que muito provavelmente você vai ter que buscar alguém, né, que no seu gostaria de, que não tem ainda o que você tem, e que talvez essa pessoa seja muito diferente de você. Então, já ir preparado para lidar com essa diferença, até para que você possa expandir
o seu aprendizado, acho que é muito importante. Não estou dizendo que isso é uma regra, que isso tem que acontecer com todo mundo, não é isso, porque a relação humana não tem receita de bolo, nós Sim, sabemos, sim. mas é uma dica que eu acho que é importante para não tomar susto, para não querer, de repente, nossa, achei que era muito igual, talvez eu não queira. Então, acho que é bacana pensar sobre essas questões antes de escolher uma pessoa, porque a gente vai ter que lidar com isso, entendeu? Tá, tá ótimo. Como que você conseguiria dar aí a sua opinião e também dicas como que se é possível mensurar o resultado da mentoria? Você sabe, Lucila, eu acho que a gente volta lá ao ponto do porquê, né? Para quê? Para que você busca uma mentoria? Eu acho que o para quê seria melhor que o porquê. Para que eu busco essa mentoria, né? Qual é o meu gostaria de? Isso, na verdade, a gente poderia traduzir como quais são os meus objetivos, quais são as minhas metas, o que, que eu quero com isso. Sim, sim. Então, a partir do momento que você tem bem definido esse começo, esse para quê, onde eu gostaria de estar, né? Aquilo que a gente falou no começo, e aí eu entendo onde eu estou, onde eu preciso estar, e qual é essa distância, e quais são os projetos e os planos que eu vou começar a produzir e a seguir para atender esse resultado, isso já é, eu diria, o seu KPI de mensuração de sucesso, né? Porque quando você já tem isso pronto, isso estabelecido, essa relação ela vai caminhando em prol desse gostaria de, em prol desta meta, desses recursos que vocês vão discutindo e vão definindo. Então, ao final do processo, né, que inclusive as pessoas podem estabelecer, eu quero uma mentoria de 5 sessões, de 10 sessões por 6 meses, enfim, né? Você pode definir esse período de várias formas. Para mim, o resultado ele é muito simples quando você define bem o que é que se queria, onde é que se queria Qual o chegar. objetivo aí? Então, né, Tá. não tem muito, não tem muita novidade. Se eu já defini onde eu estava, onde eu queria chegar, eu consigo definir de uma maneira, eu diria, matemática até, como é que foi esse resultado. E claro, tem uma outra questão que eu coloco dentro da casa de resultados, né? Que é a qualidade dessa conexão. Sim, Né? Então, sim. assim, esse momento que eu estive com essa pessoa, e aí volta lá no começo, né? A escolha do mentor. Eticamente, vocês têm essa mesma linguagem, a questão de valores. Porque lá no final, quando você atingiu os seus objetivos, quando vocês fizeram essa caminhada juntos, né? E você pode medir esse resultado, digamos, mais técnico, você também tem que mensurar essa qualidade. Como foi essa conexão? Quanto você cresceu em termos de autoconhecimento? Como é essa relação de mentoria e mentir? O quanto foi esse aprendizado mútuo? Então, assim, a caminhada tem que valer a pena também. Não é só o resultado. Aliás, eu acredito isso para a vida. Eu acho que a gente tem metas, tem que estar muito clara, a gente tem que focar em resultado naquilo que a gente quer, a gente tem que buscar, a gente tem que ter um sucesso, mas assim, a caminhada é muito importante, Com né? certeza, Porque com você chegar certeza. naquele resultado, naquele sucesso, é um momento que você chegou. E todos os outros momentos da sua vida até chegar lá, eles também são muito importantes. Então, eu diria, gente, a caminhada tem que valer a pena. E até no processo de construção dessa caminhada, o aprendizado gerado é muito grande. É muito grande. Olhando para o resultado tanto positivo quanto Porque é dos negativo, dois né? lados, né, Com Lucila? certeza, sem sombra de dúvida. E até nos momentos, eu olho para minha carreira hoje e vejo toda a trajetória. Quais foram os principais gaps encontrados? O que, que eu faria diferente? Mas talvez o aprendizado que foi gerado durante todos os momentos que não deram certo, eles foram infinitamente maiores
Porque eles geraram várias correções de rota em outros momentos de carreira. É isso aí, é isso aí. E quando a gente fala que a jornada tem que valer a pena, né? Eu acho que é isso que você está trazendo, porque na jornada a gente tem coisa que te deixa feliz, coisa que te deixa pouco feliz, coisa que te deixa infeliz. Com certeza, E aprender a lidar são com as questões frustrações aí do absolutamente normais super. e corriqueiras da vida. Né? Os planos, a rota precisa ser mudada, acontecem coisas. A gente não tem controle sobre todas as coisas, então acontecem coisas fora do nosso controle e que muda diretamente a nossa atuação, a nossa vida. Então, por isso que essa jornada ela tem que ser compartilhada de uma forma muito honesta e muito genuína, exatamente por isso, porque nem tudo vão ser flores na caminhada, mas sim, você vai chegar lá no sucesso, no ponto que você quer, e aí bacana, ali é o resultado que você esperava, mas bem bacana isso que você trouxe, Lucila, é entender que nessa caminhada a gente tem, como a gente costuma dizer, altos e baixos, Com né? Mas certeza. é isso, a gente Com precisa certeza. E são aprender a lidar super com toda a factíveis e diversidade que a vida traz pra é gente, isso. né? Isso é viver. Todas as surpresas, às vezes É, muito boas, às vezes nem tanto, mas é isso, a gente transforma essas experiências de forma, o que é que eu posso trazer de melhor nisso, né? sim. Eu sempre digo um ponto, uma mentorada que eu tive recente, ela fez um contato comigo em um dia que não era um dia de uma sessão e ela me disse, ela falou, olha, preciso te ligar em 5 minutos, é urgente. E aí foi por uma mensagem de WhatsApp. E aí ela descreveu uma determinada situação referente à posição em que ela ocupa, que haveria ali uma modificação. Ela falou, e aí, como que eu faço com isso? E aí a sugestão que eu trouxe para ela foi a seguinte, quais são as ferramentas que você tem nesse momento? E aí ela trouxe, a Xi é a ferramenta 1 e a ferramenta 2. Eu não sei, mas e aí? Você já conseguiu avaliar dentro de todas as possibilidades quais seria o impacto de utilizar a ferramenta 1 ou a ferramenta 2? E se você conseguir associá-las e utilizar as duas ferramentas para esse momento? Ela falou, nossa, eu não tinha pensado. Que na verdade eu poderia utilizar as duas ferramentas e chegar em um resultado muito mais factível do que eu tenho para hoje. Porque não vai ser perfeito. E aí a minha resposta para ela foi a seguinte: então isso é viver. Com todas A as concepção de que não há vulnerabilidades. perfeição é a primeira, né? É bem bom a gente ter isso Sim, alinhado. sim. E de novo, né, Lucila, e às vezes a gente está tão envolvido emocionalmente, às vezes, sempre a gente está muito envolvido emocionalmente nos temas, e daí, de novo, né, a importância de se ter uma mentoria, quer dizer, a vantagem, eu diria, que tem momentos que você precisa que alguém com o olhar de fora, né, Sim, faça traga. esses questionamentos, que eu diria que são assim, perguntas poderosas que a gente tem, né, É. e que faça esses questionamentos para que você possa, né, refletir sobre o tema, sob um outro ângulo, e que às vezes sozinho a gente não consegue. Com certeza. Então, acho que é uma riqueza incrível nesse sentido de que, assim, de novo, né, o mentor não vai ter as respostas, mas vai ter as perguntas. Com certeza. E isso é o que mais rico para que a gente possa encontrar uma alternativa, né? Eu diria que sim, porque é o que vai te tirar daquele momento da sua zona de conforto, é o que vai te trazer novas possibilidades para pensar de formas diferentes, para estabelecer novos planos de ação que talvez você fosse inviáveis anteriormente. Sim, sim. De verdade, né? É um novo olhar que você dá para o tema. Com E a certeza. coisa, assim, acontece
ou você pelo menos tem a sensação daquilo que aconteceu de acordo com o seu olhar, né? Então, pode às vezes ser muito ruim, às vezes ser muito bom, como um aprendizado, por exemplo, mas, de novo, né, vai depender de como você vai olhar para esse tema, lidar com esse tema, que possibilidades você encontrou naquilo, quanto você consegue explorar aquilo. E é muito bacana quando você tem alguém que te ajude a fazer todas essas conexões para Com que você certeza, tire o melhor daquela situação, né? com Porque nem certeza, sempre a gente consegue, né? com certeza. Fiquei bastante curiosa para te fazer uma pergunta. Ah, você já foi mentorada durante a sua carreira? Você já teve um mentor aí durante a sua carreira? Se você já teve, se puder compartilhar aí a sua experiência? Eu já tive. Eu lamento não ter tido mais, porque eu acho que eu aprendi, talvez um pouco mais tardiamente, o poder da mentoria. Eu acho que eu tive sorte que desde o começo da minha carreira eu tinha líderes que já exerciam esse papel de mentoria de uma maneira, eu diria, muito natural, sabe, Lucila? Então você não precisava dizer, este é um programa de mentoria, esse é o que Tá, eu tá. gostaria de, como é que eu faço? Não era uma questão formalizada, como a gente faz isso, mas, de novo, eu tive a sorte de trabalhar com líderes que já tinham essa visão a longo prazo de como ajudar no desenvolvimento do seu time, né? Então, essa pessoa já trazia questionamentos, já ajudava a pensar junto, já fazia as cobranças, olha, mas para onde é que a gente vai? Qual que é o seu próximo passo? Qual é o seu gostaria de? Já trazia isso de uma forma intrínseca à gestão. Então, acho que eu tive sorte, realmente, de fazer parte desses times que tinham esses líderes. E depois, um pouco mais adiante, de uma maneira mais consciente, mais formalizada, eu busquei, sim, a mentoria, e eu busquei a mentoria de uma pessoa fora do Brasil, né? Foi por um tempo específico, e o meu foco foi a questão da intercultural. É assim, Olha que como é que a gente interessante. lida, né? Essa sensibilidade intercultural. Era um gostaria de, era um gap, porque eu sempre trabalhei em empresas multinacionais, mas eu nunca morei fora do país, né? Eu fiz um projeto de 3 meses, uma determinada ocasião, que eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos. Depois eu fiz um projeto bastante grande na Índia, né? E que foi um projeto de meses, mas eu não morava lá, eu ia e voltava, enfim. Então eu nunca tive essa experiência de pegar família, cachorro, papagaio e falar, e agora nós vamos morar num país totalmente diferente. Então, para mim, que sempre, né, lidei com transformação cultural, empresas globais, pessoas de várias nacionalidades. Então, tratar dessa interculturalidade era uma questão importante para mim. Então, eu busquei um mentor fora do país que teve a carreira inteira pautada em trabalhar com culturas diferentes em países diferentes. Então, essa pessoa trabalhou em vários lugares do mundo, e tem uma visão muito diferenciada, né? E eu diria muito assertiva, de respeito às diferenças de culturas, de formas de trabalho, de entendimento, de impacto, né? Quando você dá uma notícia para uma pessoa do Brasil, ela tem um determinado impacto. A mesma Sim, notícia sim. para um americano, ele vai sentir diferente, assim sucessivamente, enfim. Então, a minha mentoria foi com esse foco. Eu posso te dizer que, assim, eu brinco que foi meu Com MBA certeza. Na prática internacional, ali. foi essa mentoria, porque um olhar extremamente diferente e, de novo, a pessoa não chegava, eu vou contar a minha história. Fazia perguntas que me faziam refletir sobre o tema e depois complementava essas questões com alguma história vivida, com resultados colhidos durante essa história, e tudo isso me fez criar
um conhecimento sobre esse tema, mesmo não tendo vivido o que essa pessoa viveu, né? Mas ter um olhar muito mais refinado sobre o assunto, tá muito mais atenta aos comportamentos, às comunicações, sempre num projeto. Eu sempre trabalhei muito em projetos de merger e acquisition, né? Então, isso também válido para isso, porque você traz diferentes culturas, diferentes olhares, e isso me ajudou também sobremaneira, porque eu estava falando, apesar de estar no mesmo país, mas eu estava falando de formas de vida muito diferentes daquela que a gente estava acostumada. E que o jeito da gente não é sempre o mais certo, o mais legal, apesar da gente ter essa falsa concepção. Sim, até dentro dessa cultura latina, né, que nós temos. Não é. Então, assim, para mim, de novo, foi meu MBA internacional e foi incrível esse projeto. Então, eu conto dele porque ele foi formalizado, mas ao longo da minha carreira eu tive muitos mentores, muitas mentoras, e que sempre fizeram muita diferença, não só no meu resultado, nas minhas ações, trazendo um resultado diferente, mas fizeram muita diferença pessoalmente, né? Me fizeram crescer, me fizeram olhar para a questão do autoconhecimento, desenvolver uma série de soft skills, né? Que, na verdade, acaba impactando no resultado. Enfim, eu sou, de novo, altamente suspeita para falar do tema, porque eu coleciono histórias de sucesso nesse assunto, entendeu? Tá ótimo. Você trouxe aí um ponto super relevante em relação a soft skills. E cada vez mais nós temos a necessidade, o que antigamente se contratava, independente da posição, com foco em hard skills, atualmente, cada vez mais um olhar para soft skills. E aí, determinando o perfil. A mentoria, na sua opinião, ela pode, sim, aí auxiliar o desenvolvimento de soft skills? Eu de verdade, Lucila, sim, minha resposta é sim, né? E eu acredito que uma coisa, ela não anda dissociada da outra, um soft skill do hard skill, né? Geralmente, a pessoa vai para uma mentoria, ela tem muito definido um projeto, um processo, um resultado, e que acaba remetendo alguns conhecimentos, e muitas vezes técnico, que essa pessoa vai buscar, ou que deveria buscar para atingir o seu resultado. Mas a grande questão é que hoje nós estamos na era das conexões. Sim, né? sim. E quem não consegue fazer as conexões com outras pessoas, e quem não consegue comunicar-se com outras pessoas, acaba que o conhecimento técnico dela não tem espaço nem para ser demonstrado. Né? No mundo de RH tem uma máxima assim, antiga, velha, mas eu vou dizer porque ela ainda faz sentido, que é assim: a gente contrata pelo hard skill e demite pelo soft skill. Sim. Porque é isso, né? Eu posso precisar ter um gap de um conhecimento técnico que eu vou atrás e que eu procuro e que eu aprendo, mas a grande questão é como é que eu conecto, como é que eu vendo esse meu novo conhecimento, como é que eu entrego esse serviço dentro desse ambiente que eu vivo. E o que está por trás de tudo isso são os soft skills. Então, numa mentoria, você vai tratar disso meio que por osmose, né? Porque você está falando de conhecimento técnico, mas você está falando do como. Como você vai acessar, como você chega, como você entrega, como é que você tem sucesso. E isso está sempre muito relacionado a soft skill. E uma coisa bacana de dizer disso, né, Lucila, que assim, mentoria não é psicoterapia, né? Sim, ninguém vai fazer uma psicoterapia com a pessoa. Esse esclarecimento. Então, quando a gente fala de
Exatamente. Então, quando a gente está falando de soft skills, eu estou dizendo assim, qual é o músculo ali que eu tenho que exercitar para eu ficar forte, para eu poder aplicar. Então, o que, que é? É uma competência de liderança? Qual a competência de liderança? É uma comunicação? Enfim, então você vai escolher ali ou vai perceber nessa conversa qual é esse soft skills que precisa ser reforçado e você vai trabalhar do hoje para o futuro, né? Porque a gente está construindo, reforçando essa musculatura para que a pessoa consiga se encaixar naquele ambiente. A gente não está falando de passado, a gente não está falando dos porquês tem ou porquê não tem, né? A mentoria ela não está capacitada para fazer uma terapia, uma psicoterapia com a pessoa, mas sim, quando fala de comportamento, ela pode ajudar na construção do que eu tenho hoje, como é que eu construo isso para o futuro. Sim. Então, acho que é importante também saber que isso é essencial nessa conversa, entendeu? Tá ótimo. E não confundir, né? E não confundir essas questões. Com certeza. E até com um alinhamento de expectativa inicial, né? Porque, assim, até pode acontecer, caso não se tenha conhecimento sobre aí o objetivo da mentoria, se tenha expectativa de que será algo similar a uma psicoterapia. Exatamente, exatamente. E, de novo, né, por isso esse alinhamento, essa conexão, esse gostaria de novo, é muito importante, né? Porque se o mentor entende que, de repente, o que aquela pessoa precisa é a ajuda de um outro profissional, de um profissional diferenciado, né, ele tem que ser ético para conversar com essa pessoa e dizer que aquilo está fora, né, do que ele poderia ajudar. Aí. Que aquilo talvez, né, fosse um motivo de procurar um outro profissional. Então, acho que quando a gente fala da ética, quando a gente fala dessa conexão de valores, é muito importante, porque esses temas, de uma maneira geral, eles podem se misturarem, eles são muito sensíveis, então precisa ter muita consciência, muito discernimento para falar deles e dizer e estabelecer limites, né? Essa expectativa consegue trazer para a gente os limites dessa relação. Concordo com você. Acho que são pontos super factíveis e que precisam ser tratados aí inicialmente também. Sim, exatamente. E com respeito, e aí você estava falando, né, até de vulnerabilidade, de novo, você dizer, aqui eu não posso ajudar, esse aqui não é o meu tema, estou entendendo que isso aqui seja uma questão diferente. Isso não é vulnerabilidade, isso é ética, isso é autoconsciência daquilo que você pode prover de coisas interessantes e daquilo que você próprio tem uma limitação e não pode ajudar. Então, é muito importante que se tenha essa consciência, assim, acima de tudo e antes de iniciar esse trabalho. De um comprometimento ético que você estabelece com um profissional. Exatamente. Com você próprio e com o outro. Então, isso tem que estar muito, muito claro quando você vai para um trabalho como esse, tem que estar muito inteiro, se perguntar sobre o que você também gostaria de, né? O que é que você quer nesse trabalho como uma mentora, enfim, e essas respostas elas vão alicerçar e dar a orientação da sua conduta, né? Tá ótimo. Eu tenho aqui uma última pergunta, que é uma pergunta muito especial relacionado ao programa Nós por Elas, que é o programa de mentoria voluntário para mulheres do Instituto Vascello Goldoni, liderado aí por uma pessoa incrível, que é a Edna Vascello Goldoni. Esse programa nasceu na pandemia e a cada edição ganha aí um número maior de inscritos e mulheres que buscam realmente uma transformação de carreira. E nós temos o prazer aí de estarmos juntas como mentoras do programa.
Eu gostaria de entender um pouco mais sobre a sua opinião, entender um pouco sobre a relevância desse programa para você. Você sabe, Lucila, acho que, assim, esse primeiro, acho que você já trouxe um adjetivo, assim, do programa, que ele é incrível, né? Ele é incrível, ele foi idealizado por uma pessoa de muito propósito. Então, acho que o coração do programa, pelo menos para mim, é esse propósito. Ele não só quer deixar um legado, como ele tem o propósito de transformar a vida das pessoas. E ele escolheu olhando para as minorias. Né? Sim, Onde é que a sim, gente pode fazer mais? A sim. gente pode fazer diferença sempre. Mas, assim, em que minoria a gente vai atuar? E essa questão de gênero, né, de ajudar as mulheres do Brasil, eu diria do mundo, porque a gente sabe que tem muitas mentes fora do Brasil, Sim. né? Esse programa já criou pernas e braços, aí ele já ultrapassou aí as fronteiras geográficas. E para mim, a história de sucesso dele, né, é exatamente esse propósito. Então, quem entra no programa tem um propósito muito forte, tanto como se você é mentor ou se você é um mentorado. Ele foi construído com profissionais altamente éticos e experienciados, né? Se você pega as diretoras do programa, a Edna que idealizou, enfim, todos os treinamentos, né? As pessoas que entram para ajudar voluntariamente, que fazem os treinamentos, a parte de desenvolvimento, e você olha a carreira dessas pessoas, é incrível o trabalho dessas pessoas. Sim. E então, assim, propósito, valores, ética, tudo isso está associado com a questão de gênero, né? Que é apoiar as mulheres de maneira voluntária, enfim, sem custo e com isso, o propósito de transformar a vida das mulheres quantas mais a gente puder, da melhor forma que a gente puder. No meu caso, eu só agradeço, eu acho que é uma oportunidade incrível de retribuir tudo que eu recebi na minha vida como mulher, porque não é muito simples você construir uma carreira com filhos, com marido, com cachorro, com papagaio. Com certeza. É uma escolha, e como toda escolha, ela exige muita dedicação, você abrir mão, às vezes, de muitas coisas, e quão importante é quando você tem outras mulheres nesse caminho te ajudando, ou alguém que entende o seu papel, né, naquele momento, e que também te estende a mão, e te ajuda a crescer e te faz pensar de forma diferente, enfim, que traz todo esse trabalho que está intrínseco dentro de uma mentoria, de um projeto de desenvolvimento de liderança feminina. Então, assim, eu realmente eu sou fã desse programa, acredito nesse propósito, e é por isso que eu estou nele e pretendo continuar. E, acima de tudo, é um programa que visa inclusão, né? Então, esse é um tema mais do que nobre para a gente olhar e ver como é que a gente pode construir isso de uma maneira cada vez melhor, né? Então, eu concordo. é assim, não tenho. Uma relevância. Só elogios. Uma relevância para essa muito ideia, grande. né, para esse programa, para esse trabalho, é realmente notável o que é feito. Sim, eu sou mentora desde a 4ª edição. Nossa Senhora! Então faz já mais de 3 anos aí como mentora. E não tenho pretensão de deixá-lo. É isso. É incrível, né, Lucila? Como a gente vai construindo, a gente vai aprendendo com as pessoas, e a gente também vai compartilhando, né, o pouco que sabe, Com e a ajuda das certeza. outras colegas também. Com certeza. Profissionalmente falando, né, trazendo conhecimento, sempre compartilhando.
e o quanto é prazeroso esse compartilhamento, né? Como compartilhar tudo isso? A gente faz os encontros das mentoras, enfim, tem os almoços, jantares, tem as palestras dentro do programa, e como todo mundo chega lá altamente empoderado, feliz, porque assim, tá agarrado àquele propósito, né? Aquilo faz sentido para a vida de quem está lá. Então, olha, eu diria que é um programa lindo. Eu acho que ele é bonito na totalidade, por dentro, por fora, enfim, tratando o ser humano de uma maneira muito diferente, trazendo conhecimento, autoconhecimento, enfim, é um programa incrível mesmo. Tá ótimo. Andréia, eu te agradeço pela disponibilidade aí para esse bate-papo. Muito obrigada. Foi um bate-papo bastante rico, olhando... Foi uma delícia, né? Porque a gente vai falando que vai lembrando aqui. Com certeza, com certeza. Muito bacana, adorei. Muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade. Eu também agradeço você que nos acompanhou neste bate-papo, aí nesse 5º episódio. E também quero te convidar para que você curta, compartilhe e ative o sininho. Até mais, até o 6º episódio.